Filme Contra o Gelo da Netflix tem críticas? Mas nós tiramos uma mensagem, vem comigo. Filme lançado no ano de 2022, conta uma história baseada em fatos reais. Essa história, relatada em 1909, foi construído na Groenlândia e Islândia. A expedição Alabama da Dinamarca, liderada pelo capitão Egner, estava tentando refutar a reivindicação dos Estados Unidos ao norte da Groenlândia. Uma reivindicação que estava enraizada na ideia de que a Groenlândia foi dividida em dois pedaços, diferente da Terra. O capitão Egner sai em busca do seu amigo Jorgens. Seu pessoal ouvindo sai ao seu encontro gritando: "Capitão, o senhor encontrou?" Egner responde que seus pés congelaram. Levando seu amigo para dentro da casa, precisa fazer uma amputação. Antes de amputar o seu dedo, ele pede um pouco de uísque. Reunidos na mesa comemorando o Natal, o capitão pede um minuto de silêncio e diz que gostaria de fazer um brinde pelas pessoas que deixaram em casa e também para aqueles que deixaram sua vida lutando pela causa da Dinamarca. E a vocês que se juntaram a mim, onde conseguimos encontrar um diário importante. No diário, além das palavras escritas, também havia um mapa direcionando o Canyon. Canyon, para quem não sabe, é uma pilha de pedra onde as pessoas deixam alguma pista ou prova de tal. Após brindar com as conquistas e elogiar os seus soldados, se é assim que podemos dizer, o capitão diz que vai fazer mais uma viagem, só que dessa vez irá mais longe usando estratégias diferentes. Totalmente focado no que queria fazer, seus companheiros começam a questionar dizendo: "Não vamos para casa então?" O capitão, falando com Jorgens, está incapacitado, o que dá a vocês a oportunidade única de participar comigo nessa aventura e seu nome ser lembrado para o resto da vida. Ele promete tudo, galera, menos a vida. Um belo assunto para ceia de Natal, vocês não acham? Dia seguinte, os companheiros começam a discutir se alguém já havia se voluntariado, pois o capitão aguardava uma resposta. Conversando descontroladamente, falam que tem família e que é loucura aquela rota. Pensa um pouco comigo. Quando tem um novato na equipe de trabalho, para quem sobram as coisas difíceis e pesadas? Meus queridos, essa história não foi diferente. Arvesen então se voluntaria, porque viu que nenhum dos homens iriam se prontificar para fazer aquela viagem, lembrando que ele era apenas o mecânico e só estava ali porque o motor estava quebrado. Seu amigo de equipe fala para Arvesen ficar mais perto do capitão para fazer o retrato. A foto. O capitão saindo diz que vejo vocês em agosto. O capitão pedindo para ele ficar mais atrás e prestar mais atenção no percurso. Arvesen, sem experiência com esquimó, não percebeu que os cachorros estavam farejando terra e correndo descontroladamente. Caindo do carrinho, os cachorros vão ladeira abaixo. É nesse momento que você pensa: ele vai salvar os cachorros de alguma maneira. Só que não. A corda arrebentou. Então jaspe o cachorro. Ivers, totalmente apegado aos cães, quando saiu, viu que mesmo que fosse apegado, teria que sacrificar um cão para que os outros sobrevivessem. Pegando sua Kar 98, é o que parece, dispara um tiro na cabeça do cão, distribuindo suas partes para os demais, pois naquele dia não conseguiu caçar nada. Capitão Egner diz que vão precisar mudar a rota um pouco, e sendo interrompido pelo seu companheiro, dizendo que eles estão sem suplementos e que se havia algum lugar onde eles poderiam passar. Egner estava querendo dizer que iriam morrer daquela forma. Imagina você na mesma situação. O que faria? Deixa nos comentários. Egner diz que iriam morrer se ficasse ali parado discutindo. E continuou: "Agosto estamos voltando e pronto." Partiram apenas com um trenó. Após alguns kms rodado, o capitão começa a procurar o Canyon com seu binóculo. Dando uns 180 graus, ele encontra e diz para Arvesen que avistou o Canyon. Correndo em direção, a primeira coisa que o capitão fez foi pegar o documento que dizia que aquelas terras pertenciam à Groenlândia, mas seu companheiro já logo pegou as comidas, e eu não faria diferente dele. Após achar o que estava procurando, voltam para o navio com muitas dificuldades, sem suplementos, menos cães e apenas um trenó. Parando em um determinado local, o capitão já estava sem o seu fumo para apitar, e o seu amigo e companheiro faminto, onde então decide ir caçar. Arvesen avistando um leão marinho ou uma foca, e escuta os cachorros latindo e perde a presa. E adivinha?
O capitão embaçou com o urso polar e saiu no soco. Levando a pior, seu companheiro com a sua arma o salva. E pensar que de certa forma isso aconteceu, hein? Sinistro. Armando sua barraca para descansar à noite, Capitão percebe que seu cachorro não passaria daquele momento. Dia seguinte, a primeira coisa que fez foi destruir o seu trenó, que a partir dali iriam a pé. Rodado alguns quilômetros, Capitão diz: vamos construir um canyon, e que se acontecer alguma coisa com a gente, alguém poderia encontrar, e isso é prova suficiente. Deixando as pilhas de pedra, sai em direção ao navio. Chegando antes do prazo, seus companheiros não estavam mais esperando. Capitão e Arvesen, sem saber por que eles haviam ido embora, aguarda dentro da casa que foi construído por seus amigos com a parte do navio. Diante das autoridades e sendo questionados, perguntam quem estava com o capitão, sendo que todos estavam ali presentes, até porque o nome de Arvesen não estava na lista de tripulados. Indignados com a resposta deles, diz que nesse momento eles poderiam já estar mortos. Alguns dias já dentro da cabana, o capitão tem um sonho, um urso polar derrubando sua pilha de pedras e as folhas voando pelo vento. De repente acorda e desesperado e diz: precisamos voltar. Lembrando que esse voltar é 350 km a pé, viu? Não é de carro, avião, helicóptero, nada. Apesar que em 1910 não era cômodo ter essa sofisticação. Voltamos. Acordando seu amigo, partiram em direção ao canyon. Arvin diz que pelo menos podemos deixar um bilhete, se caso alguém vir nos resgatar. Pode ler e saber que estamos vivos. Mas Capitão não aceitou suas observações e caminharam. Que cara chato, bicho. Eu deixava debaixo da porta o bilhete mocado ali, desbaratinadinho, tá ligado? Voltando. Chegando no monte de pedras, Capitão diz que os sonhos sempre estão falando alguma coisa com a gente. Coletando as provas e voltando para a cabana, o inesperado acontece. O resgate havia passado por ali e eles não estavam. Por um lado, conseguiram recuperar as provas e por outro lado, perderam a salvação. Mantimentos acabando, o soldado começa um papo meio estranho. Sabe o que difere a gente dos animais, capitão? As mãos. Dá uma olhada na cara do capitão após ele ouvir isso. A exaustão acumulada, de canseira, estresse e tudo que tem direito. O garoto fica com esses papos errados. Ô, na moral, se eu tô perto desse piá aí, velho, checkmate. E se eu fosse o capitão, falaria assim: você dorme na outra parte e eu aqui, junto? Jamais, meu irmão. Não sei o que tá acontecendo contigo, não. Um urso polar, à procura de alimentos, tenta invadir a cabana, deixando os dois aterrorizados. Eles fazem barulhos e o urso o abandona. Passando aquele momento de terror, o que buscava já há algum tempo ainda não deixou de existir, que no caso é os suplementos para se manter vivo. Estamos falando de comida. Alguns dias depois, Capitão escuta o mesmo barulho e chama seu amigo e fala: só temos uma única oportunidade, temos que matá-lo. Abrindo a porta pronto para a guerra, o inesperado acontece. Seus amigos, o cara que o capitão foi resgatar no início do filme Na Tempestade, volta para resgatar o seu amigo. Cena forte essa. Resgate feito e provas em dia, o que resta agora é a cerimônia e o reconhecimento. E de repente, Naya, sua mulher, aparece no corredor e capitão diz: tem uma mulher olhando em nossa direção? O seu amigo responde que sim. E naquele momento, sua mulher vem ao seu encontro. Atrás da cortina, o capitão começa a ter um diálogo com seu amigo, onde Arvesen diz que sempre teve sorte. Sendo interrompido pelo capitão, diz: quem teve sorte fui eu, de ter você ao meu lado todo esse momento. Já diziam, nem sempre os capacitados estão na linha de frente, mas sim os esforçados. O esforço sobressai sobre o talento. Essa viagem tinha tudo para dar errado, assim como muita coisa na sua e na minha vida. Mas às vezes temos pessoas que acreditam tanto naquilo que vamos ou precisamos fazer que acaba dando certo. Nem sempre você vai ser a pessoa ideal para elaborar tal atividade ou missão, mas com a dedicação e empenho é possível. Tudo na vida traz grandes lições e aprendizado. Basta a gente prestar mais atenção e ter um caminho diferente. O milagre ou a sorte, chamam como preferir, sempre vai nos dar oportunidade. O que realmente a gente precisa é ter força e vontade e garra, pois o mundo não é brincadeira. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.
Fui.